gente, boa tarde, né, para todos. Para mim é um prazer sempre estar aqui no Instituto Alves de Oliveira, vestindo literalmente a camisa, né? Estamos aqui. E hoje, né, nesse dia da apresentação da FENAPT, dessa federação. Muitos outros colegas já me antecederam aqui e eu pude pegar ainda a fala aqui, nosso amigo Moisés, que coisa, né? Emocionante, porque é um tema hoje que precisamos, dentro da psicanálise, tá? Conhecermos e nos aprofundarmos. Porque como o nosso amigo Paulo Jorge nos disse antes aqui, existe hoje as escolas psicanalíticas que estão formando e infelizmente a base, eu tenho que falar isso aqui, é verdadeira. Eu pego muitos alunos dentro do Instituto que estão vindo de outros institutos e refazendo todo o curso novamente, porque não se sentiram, né, realmente com capacidade para dar continuidade à psicanálise. Então, o conhecimento é muito bom. Estamos numa jornada hoje, né, gente? E hoje, esse sábado, foi uma jornada, o dia todo de conhecimento. Isso é muito bom para a nossa formação. Tem aqui alunos que eu conheço já há mais tempo, né? Estão aqui com a gente. Os alunos que a gente está conhecendo agora, pessoas novas que estão aqui. Então, falando de conhecimento, foi nos proposto, né, pela nossa diretora Patrícia, pelo nosso diretor Wagner, a estarmos trazendo esse tema. Eu faço parte hoje da diretoria também, junto com nossos colegas, falar um pouco sobre ansiedade, porque a ansiedade é um tema muito falado, está na boca hoje do brasileiro, né, como a depressão. Mas o que é realmente a ansiedade? Quais são os transtornos de ansiedade e o que significam? Como nós vamos ajudar, né, nesse controle? Será que eu sou ansioso ou estou ansioso? Você é ansioso? Você é uma pessoa ansiosa? Você já parou para se analisar como funciona? Às vezes nós somos e nem sabemos, nem percebemos os nossos gatilhos. Então a intenção, quando falamos de ansiedade, é descobrir realmente o que são os transtornos de ansiedade. Então eles são variados, temos os tipos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas para abrir, a gente vai adiantar por causa do horário, tá? Temos pouco tempo e é muita coisa, mas eu não vou passar do horário, pode ficar tranquilo. Só quero no final fechar direitinho. Eu tenho uma cartilha muito bacana que queria mostrar a vocês sobre a questão de como tratar um pouco essa questão da ansiedade, que afeta praticamente uma grande maioria aqui no Brasil. Nós vamos falar primeiro sobre a questão do estresse, né? Quem é que vive estresse aqui? Quem é que vive estresse aqui, gente? Levanta a mão, né? Chovendo molhado. Praticamente 90%. Talvez alguém diga assim, não, estou bem tranquilo hoje eu estou numa boa. Mas a nossa vida, na verdade, vivemos a tensão e o estresse o tempo todo. E esse fator estresse, né, aquilo que vem de fora, nos afeta de uma maneira que traz prejuízos para a nossa qualidade de vida. Às vezes nós não estamos conseguindo lidar muito bem com os estresses da vida. Que estresses são esses? São variados, né? Então, a gente vai trazer essa definição. É uma vivência, estresse é uma vivência de fatos ou eventos que são percebidos como ameaçadores ao bem-estar físico ou psicológico do sujeito. Os eventos ou fatos são estressores e o resultado final é a reação de estresse. Que tipo de reação? A reação que vai ser somática, muitas vezes, no corpo. Então, a reação do estresse é influenciada pelo controle, predição e desafio aos nossos limites. A ideia é conseguirmos alcançar, né, a resiliência, porque o tempo todo nós vamos ter estresse. Se você está inserido na sociedade, você tem estresse. Se você faz um curso, tem estresse? Tem, faz parte. Se você trabalha, tem estresse no trabalho? Vivência com família. Então, nós vamos estar, né, sendo afetados o tempo todo. Então, a gente fala um pouquinho, iniciando, sobre essa questão da resiliência. Eu me atenho a um fato, fazendo uma analogia muito interessante, é uma árvore que, às vezes, ninguém dá muita atenção, mas como ela é importante para mim ilustrar e falar a respeito de resiliência, que é a palmeira. Eu gosto muito de ilustrar porque a palmeira, ela é muito interessante, porque ela é uma árvore que, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Ela finca as raízes até alcançar as rochas e está bem firme. Por isso que ela está justamente a orla, a beira-mar, quando vem ventos fortíssimos, tsunamis, você percebe que leva a tudo, mas a palmeira ela tem uma capacidade de flexibilizar, né, de se abaixar e voltar ao estado normal. Um grande exemplo de resiliência é aquela vara de salto em altura.
em que o atleta ele corre e ele finca aquela vara no chão, ela deita, quase encostar no chão, depois joga ele, e ela tem a capacidade de voltar àquele estado normal. Então, isso é uma capacidade que nem todos conseguem após sofrer estresse. Uma capacidade de reorganização psíquica. Muitas pessoas sofrem o impacto e permanecem. E aí vem o rebaixamento, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma montanha-russa. A ansiedade, ela vai começar, às vezes, não é com o medo, a fobia, a inquietude, a irritabilidade, gerando até mesmo, chegando à depressão, ela começa sempre pela pulsão de vida, aquele ânimo, aquele desejo de viver, de conquistar, né? Nós começamos por esse ângulo, mas ela chega, alcança o pico e começa justamente o que nós chamamos de montanha-russa, aquela descida, onde a pessoa começa a desenvolver os transtornos, que são os transtornos fóbicos, os medos, os pânicos que as pessoas sentem, a irritabilidade e chegando até mesmo à depressão. Então, algumas reações psicológicas ao estresse, que é essa irritabilidade, agressividade, ansiedade, déficit cognitivo, apatia e depressão. Gente, déficit cognitivo é um problema do nosso século. O que é isso? Nós temos um neurotransmissor, tá certo? Quando a gente vai estudar isso aqui, a gente vai ter que estudar um pouquinho de psiquiatria, a gente vai ter que estudar um pouquinho, né, da psicologia, para a gente entender e falar a respeito desse assunto. Por quê? O que gera, dentro da neurociência, vai falar sobre ansiedade, são as amígdalas, não da garganta, tá, gente? Aqui. A agitação dessas amígdalas é que vão distribuir várias substâncias pelo corpo, causando um descontrole emocional na pessoa. Então, há muita informação, ela vai gerar o déficit de atenção, é justamente a ansiedade. E o que é a ansiedade? Quando a gente fala, o que é uma ansiedade? Às vezes a gente fala, mas não define o termo, é igual um psicanálise. Falamos muitos termos, né, sai da nossa boca. A própria psicanálise, quando a gente pergunta ao aluno, o que é a psicanálise? Paulo Jorge estava falando sobre psicologia, né, psiquiatria, o que é a psicanálise? Então, os termos, nós que estamos estudando, precisamos muito bem conhecê-los, para falarmos, né, com mais propriedade sobre o assunto. Você, com certeza, vai receber pacientes, ou já recebe no seu consultório, com altos índices de ansiedade. E você vai precisar, então, identificar que tipo de transtorno é esse, de ansiedade que esse paciente tem. Por quê? A ansiedade não é só um tipo, são vários tipos de ansiedade, de transtornos. Mas não são as amígdalas da garganta, tá, gente? São as amígdalas do cérebro, é diferente, tá bom? Então, essas que são responsáveis em causar já a ansiedade. Então, a ansiedade é uma emoção vaga e incômoda que é experimentada em antecipação a algum evento, fato futuro, supostamente prejudicial. Então, é um estado de apreensão, incerteza e medo, resultante da antecipação de um evento ou situação ameaçador que pode ser realístico ou... O que isso nos diz, então? Que a ansiedade é causada por causa de pensamentos catastróficos. Às vezes reais, que nós vamos ver por causa de algum tipo de trauma. Nós temos o evento que é o TEPT, né, que é o evento pós-traumático que existe e às vezes vai acontecer 6 meses após o evento traumático. Mas nós temos aqui aquilo que também é imaginário, o que na psicanálise chamamos de quê? Pensamentos fantasmáticos. Ou, talvez, quando falamos sobre essa ideia de psicossomática, chamamos de ideias negras. Aquilo que surge, né, na nossa cabeça e acaba realmente nos paralisando, gerando um comportamento totalmente desequilibrado. É justamente o que é a ansiedade, é estar preocupado. O que é preocupar? É se preocupar com algo que ainda, ocupar a sua mente com algo que ainda não existe. Alguém sentiu, certo, uma dor muito forte, de repente, né, no estômago, e ele já, pensamento catastrófico, qual seria? Já acha que está o quê, Carla? Com câncer. E aquilo,
Aí vem a outra neurose, porque essa necessidade olha, e a gente ia falar sobre isso daqui a pouco, mas você já está falando, cara? Está antecipando aqui que as causas, às vezes, da ansiedade, uma delas é justamente essa relação nossa com a sociedade odierna, o que nós vivemos nos dias de hoje, as informações que nós buscamos, às vezes, o tempo todo, né? Sentir uma dor no estômago, vou morrer, né? O pensamento de morte já vem, aí vai para o Google. O que o Google vai fazer? Te dá quantas informações a respeito disso? Doutor Google. Pois é, existe esse mal do século nos dias de hoje. Por que tantas pessoas, na época do Covid, morreram sem ter Covid? Porque intensifica, certo? Amplifica, justamente algo que ainda nem existe. Justamente porque há um momento que a informação ela vem de fora e atinge sua psique não tem, às vezes, condição de se organizar, né? A gente viu no começo aqui como é a psique, às vezes aquele nó que dá, e justamente esse nó que dá dentro da nossa psique vai trazer um efeito, certo, de ansiedade. As amígdalas vão fazer o quê num momento como esse? Se agitarem e aí libera substância para todo o corpo. Aí você vai ver vários tipos de efeitos no corpo. Nós vamos ver, não vai dar tempo hoje, sinceramente. Eu estou tentando ser o mais breve para mostrar para vocês, mas pelo menos no final eu quero mostrar um pouquinho dos tratamentos, além da parte da terapia, porque eu falo muito para os meus pacientes. O paciente às vezes chega lá para se tratar, beleza, a gente vai lá, terapeuta, vamos fazer a nossa parte. Mas o paciente, ele tem uma vida totalmente desregrada. Você trata uma coisa, mas o camarada não está tratando também aquilo que é essencial, que é importante para diminuir esse nível dessa ansiedade. Então vamos lá para a gente poder ganhar tempo. Então a gente vai ver que dentro da ansiedade tem os componentes que são cognitivos, né? Psicológicos, mentais, somáticos, soma, corpo, físico, né? Comportamentais, porque vai refletir no tipo de comportamento que a pessoa vai ter devido àquele tipo de ansiedade específica. Nós vamos falar sobre alguns aqui que vocês vão... talvez muitos vão se identificando e nem sabem que talvez tenham o tipo de ansiedade. E também emocionais. Então a gente sabe, né, que a parte cognitiva, nossos pensamentos, vão gerar sentimentos, vão gerar emoções e vão gerar comportamentos também. É essa sequência. Então vamos lá. Gente, na questão de epidemiologia, no geral, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Do mundo. Isso foi em 2015. Hoje já nós estamos com um número muito maior que esse, mas praticamente uma média de 20 milhões de brasileiros que têm o transtorno, algum tipo de transtorno de ansiedade. Por isso que eu estou falando que muita gente tem e nem sabe. Às vezes acha que aquele comportamento é um comportamento que é normal, mas já é algum tipo de ansiedade e não sabe. Um exemplo para a gente poder falar sobre números, é que em cada 1000 pessoas no Brasil, 93 vão desenvolver algum tipo de transtorno de ansiedade. E se nós temos, em maioria, a prevalência em quem? Mulheres. 12% vão ser mulheres. Praticamente o dobro do número de homens. Se nós temos 93, então vamos ter um número aproximado de 60 mulheres em cada 1000 pessoas que vão desenvolver o transtorno de ansiedade. E 30 serão homens. Então, mulheres do meu Brasil, varonil, né? Vamos se cuidar, porque a mulher tem, né, essa já capacidade, que não é muito boa, mas para desenvolver justamente o mal comum do nosso século, que é a ansiedade, gente. Aí a gente tem aqui, que eu acho interessante, conhecer quais são os tipos de transtornos de ansiedade. Alguém conhece algum dessa lista aqui? Que pode me falar sobre um dele? Nós somos psicanalistas, tratamos os transtornos ansiosos, mas desconhecemos os tipos de transtorno. Porque a gente acha que a ansiedade é tudo igual, não é?
Ansiedade, gente. O que é ansiedade? Está preocupado, está pensando lá, né, muito, a mente está sempre acelerada, é o SPA, síndrome do pensamento acelerado, as pessoas não dormem, TDAH, hiperativismo, aquela coisa toda. Mas, gente, nós temos aqui vários transtornos. Esses que eu deixei em amarelo é porque eu vou tentar falar e já estão dentro dos meus slides. O que eu não marquei é o que eu quero falar para você, que não está dentro do slide, que não daria tempo mesmo para a gente falar aqui. Quais são? Segundo o DSM-5, que é o último, tá bom? O que é o DSM-5? É o Manual Diagnóstico e Estatística, tá bom? Da psiquiatria, das doenças mentais. E nós temos o CID-10, que também é o Controle Internacional de Doenças. Então, às vezes, há uma variação entre um e outro, mas todos os dois vão estar falando sobre o transtorno de ansiedade dentro dessa numeração. No DSM-5, nós começamos lá do 300, tá vendo? 293, 300, 309. E já lá no CID-10, que é o Controle Internacional de Doenças Mentais, a partir do F93, o F40, são numerações dadas a cada tipo de transtorno de ansiedade. Gente, nós temos quantos hoje? Milhares. Por quê? A cada ano aparece um transtorno novo. E aí isso vai crescendo numa proporção, né? E a gente precisa ter pelo menos um conhecimento, porque às vezes quando o seu paciente chega dentro do seu consultório, como é que você vai identificar e vai ajudar esse paciente dentro de um transtorno de ansiedade? Somente quando você consegue identificar o tipo de ansiedade, de transtorno que esse paciente tem. Por quê? Não são todos iguais. Vou falar aqui para vocês, de uma forma bem breve, um pouquinho sobre eles. Vamos lá. Transtorno de ansiedade de separação. Alguém tem ideia? O nome próprio já diz. Acomete muito em crianças, mas chega na vida adulta. Crianças que não conseguem ficar longe do seu objeto de desejo. Então, se, por exemplo, quem tem filho pequeno aqui? Pequeno. Isso. Filho pequeno. Você leva o filho para a escola. Quando você deixa lá, daqui a pouco, a creche ou a escola está te ligando, fala assim, ó, vem aqui buscar ele porque ele não está conseguindo ficar aqui, está chorando o tempo todo. Então, essa criança, de repente, ela já está desenvolvendo um transtorno de ansiedade de separação. O que é isso? Ela não consegue ficar longe do seu objeto de desejo. Quem é o objeto de desejo? A mãe, o pai. Então, e quanto antes se identificar e tratar, é melhor. Porque senão vai ter perca para essa criança, né? Numa produtividade, aprender a ter também independência, principalmente, porque isso aqui vai trazer para a criança, e talvez chegue na vida adulta, porque eu conheço, e essa semana eu estive conversando com uma pessoa, não em consultório, mas fora do consultório, porque eu também atendo fora do consultório, numa questão mais para gabinete, vamos dizer assim, né, com algumas pessoas, e uma esposa dizer para mim que o marido dela não consegue fazer nada sem ela. Tá dando para entender como é que chega o negócio lá na vida adulta? E aí você vai olhar o que esse indivíduo com quase 40 anos de idade ainda, ele tem um transtorno de ansiedade de separação. Ela disse que ele tinha que sair porque ele tinha que levar a mãe ao médico, porque a mãe está com um problema gravíssimo, e ela falou assim, hoje eu não vou. Por quê? Porque eu tenho vários afazeres, a casa está toda desorganizada, os filhos estão aqui, eu tenho que cuidar da casa. Disse que ele, não, você tem que ir comigo, você vai comigo, você tem que ir comigo. Então, às vezes você vai ver justamente no adulto tendo um tipo de transtorno como esse. São pessoas que ficam mal resolvidas. E isso gera o quê? Dependência emocional, isso aí, gente. E aí vai para onde? Consultório. Para a gente poder descobrir, identificar que aquela pessoa ela tem uma dificuldade em relação ao seu objeto de desejo. Ela não consegue ficar longe dessa pessoa. E aí há a transferência. A gente sabe que a criança vai ter essa transferência com a mãe, com o pai. Mas quando ela cresce, a transferência é para quem? Ela vai escolher isso aí, um objeto. Geralmente vai ser o marido ou a esposa, ou alguma outra pessoa também. Por isso, muita gente dentro das amizades também se frustra, porque colocam essa expectativa dentro de uma amizade. E às vezes o amigo não vai corresponder a essa expectativa. E essa pessoa
vai se decepcionar, vai se frustrar. Aí começa a desenvolver uma outra, que eu vou falar daqui a pouco, que é a fobia social. Por quê? Não consegue mais lidar com essas pessoas. Então, esse é um tipo de transtorno de ansiedade. Mutismo seletivo. Alguém já ouviu falar? Mutismo seletivo? Também, gente, acomete com crianças, a princípio, tá? Mas chega a vida adulta, chega. Esse tipo de transtorno de ansiedade é um tipo em que a pessoa, a criança, tem dificuldade em se comunicar pela fala. Então, ela tem aquele medo de falar. E aí ela se comunica através de quê? Gestos, comportamento. Está identificando aí, Cleide? Alguém? Alguém, né? Estou vendo você fazendo assim. Que você vai identificar já isso, tá bom? Como um transtorno de ansiedade. Alguma coisa pode ter trazido para essa criança ou essa pessoa esse medo, né, de falar. E ela não consegue se expressar. E quando você vê isso, aí você já pode pedir para que direcione para um tratamento terapêutico. Alguma coisa bloqueou. Eu atendi pacientes assim, com dificuldade para falar, aquele medo de falar. E descobri que o problema desse paciente era cultural, porque eu vou falar sobre a questão do transtorno de ansiedade, da onde vem, como começa isso. Pode. Sem conseguir. E ele falava, ela fala que ele falava. Antes do evento. Antes do evento. Sim, o evento traumático. Porque a menina brigou com ele e ele estava sentindo falta da mãe. Primeiro, vamos entender, uma criança de 1 ano e meio, em que a mãe se distancia dele, já entra no caso do transtorno de ansiedade de separação. Olha só, a cadeia. Já leva para essa criança um trauma, está longe do objeto, 1 ano e meio ainda. Então, aí entra, de repente, um estranho no ambiente. Já para a criança, ali já gera uma insegurança, um certo medo. E esse adulto que entra nesse ambiente também acaba agredindo essa criança. Para ela, gente, a gente tem que entender, o doutor Moisés estava falando sobre essa questão da criança. Então, nós já sendo adulto, quando vamos falar com uma criança, normalmente só de a criança te olhar, para ela já é meio assustador, porque ela está lá e geralmente quem vai tratar com uma criança, ela tem que se abaixar para a criança poder se sentir segura, olhos nos olhos, para poder falar. E isso é real, o que a gente está dizendo aqui dos transtornos que vão desenvolvendo, que bloqueiam, paralisam, já justamente por causa de um medo. Só aos 6 anos, né? Você imagina, praticamente quase 5 anos sem falar por causa de um trauma, né? Mas está aqui para evidenciar justamente, e a gente às vezes não sabe o nome técnico, a gente... mas é justamente essa característica desse transtorno, que muitos acabam tendo e não sabem. Vamos dar continuidade. Então, pode ser que em algum ambiente ela até possa se sentir um pouco mais segura e falar melhor, né? Mas existem ambientes que para ela pode gerar uma ideia de ser inseguro para ela, onde, por exemplo, ele sofreu agressão em casa, mas pode ser que essa criança sofra uma agressão fora, numa escola, e lá ele desenvolver o mutismo. Ou seja, vai ficar sem conseguir se comunicar, mas talvez em casa ele até fale melhor. E
Isso, não é tímido, é justamente o trauma, o medo. Aí daqui a pouco eu vou falar sobre um outro muito interessante, está ligado a esse também. Mas pode ser que em alguns ambientes ele se sinta mais à vontade, mais seguro. Mas em outros o ambiente pode ser para ele agressor. Gente, o que a gente fala da questão da vida adulta e que a gente tratamos. Nós tratamos muitas vezes o adulto, mas não é o adulto, é a criança do adulto. É aquilo que está nele mal resolvido, porque isso vai chegando na vida adulta. Por mais que se resolvam, sempre ficam alguns resíduos minêmicos. São essas marcas, né, de memória, são essas feridas narcísicas que houveram na vida dessa criança, que vai chegar na vida adulta e vai trazer o estrago. Então, continuando, transtorno de ansiedade social, eu vou ver se dá tempo, são 4h15, de falar, mas no final. Transtorno de pânico, também. Ataque de pânico, transtorno de pânico, praticamente significando a mesma coisa. E agora a fobia, que é mais conhecido, né, gente? Isso aí, acho que, se eu perguntar aqui, vocês vão saber identificar. É aquele medo, né, de estar em lugar onde existem multidões. Por exemplo, muitas pessoas não conseguiriam estar aqui hoje, porque tem um grupo aqui de 30 pessoas, 40, 50, 60, essa pessoa não consegue estar naquele grupo. Tem uma paciente que ela tem esse problema, ela começou isso já no nascimento, tá bom? Ela desenvolveu um problema muito grave, porque quando ela nasceu sendo puxada por um fórceps. Então ali já gerou um trauma. Uma criança que nasce, você sabe o que é um fórceps, né, gente? É um objeto de metal que agarra a cabeça da criança, vai lá dentro da orelha, e puxa a cabeça daquela criança para fora. Ela já nasceu assim. Por isso mesmo, muita gente não sabe, quem tem asma já é um problema de ansiedade. A asma é também um dos sintomas de ansiedade, tá bom? E aí essa criança cresce, além disso, lá para os 4 anos ela tem um outro evento. Ela sai à rua, e quando ela sai à rua, o maior medo dela era daqueles folclore que eles andam na rua, folia de reis, tipo bate-bola, sai de bate-bola, né? E aí nesse dia ela está quando criança na rua, quando ela sai se depara com a folia de reis, e eles vêm, né, todo vestido, transvestido, e ela com a bicicletinha, com desespero, quando ela viu, ela correu, caiu. Quando ela caiu, eles juntaram em cima. E o que desenvolveu nela? Agora a fobia. Ela não consegue estar em lugar onde tem muitas pessoas. O último dos transtornos dela agora tinha variado, era uma questão de audição, ela não podia ouvir barulho, amplificava muito no ouvido dela. E a gente precisa até fazer, às vezes, exame, tá, com o otorrino, porque quem tem, por exemplo, alguns tipos de problema, como o autista, por exemplo, o autista, ele não ouve igual muitas vezes nós ouvimos. Você pode ver que o autista não consegue ficar em alguns ambientes. É que aquilo que você ouve num decibéis bem mais baixo, ele ouve 20 vezes mais. Então você imagina amplificar um som 20 vezes mais no seu ouvido. Isso pode também, né, fica difícil. Pode desencadear também dentro da própria ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada eu vou falar depois, transtorno de ansiedade induzida por substância, vou ver se dá tempo de falar. E transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Muita gente desenvolve ansiedade por causa da condição de saúde. Uma notícia, às vezes um exame, você vai fazer um exame. Aí já tem algum histórico na família, já aconteceu alguma coisa com alguém, né? Aí você vai fazer um exame, às vezes é um exame de rotina, mas o médico fala assim, não, mas eu preciso fazer um exame mais detalhado. Não, dá alteração porque a parte do corpo, nossa, química, essa parte neurotransmissora que trabalha dentro da gente, ela é alterada o tempo todo pela nossa parte. Os animais, porque eu tenho gato, cachorro, e quando a gente vai levar para castrar, a veterinária fala para cobrir a caixinha, porque só ele estar dentro da caixa, no balanço do carro até chegar lá, ele já vai ficar estressado. Sim. Isso vai atrapalhar na hora da castração. Sim, porque altera, sim. Então, o ser humano também, né? E aí, por isso que no final, quero ter tempo, pelo menos 10 minutinhos, 10 minutinhos, para falar sobre como a gente consegue melhorar essa questão da nossa ansiedade, né?
Somos um povo ansioso. E a gente às vezes não sabe, não percebe as nossas ansiedades. E aquilo que está nos sabotando, muitas vezes. Atendo profissionais que hoje a gente está tentando ajudar a virar a chave. Né? Ou seja, desvirar, porque a chave virou e para desvirar que é complicado. Porque são profissionais excelentes, mas o medo, a ansiedade, aquela ideia do pensamento catastrófico é maior do que a própria capacidade que então ele se vê incapaz, às vezes, de realizar algumas tarefas. Realiza nos outros, ou seja, dá aula, ensina os outros. As outras pessoas fazem o tipo de intervenção cirúrgica, mas ele mesmo, que é profissional, não consegue fazer. Por quê? Porque o pensamento catastrófico é, se eu fizer e der errado, sempre. Ou seja, gente, uma questão aqui já, para a questão de ansiedade. Assuma que pode dar errado. Ué, gente, isso é normal. O tempo todo dá certo? Fala para mim, o tempo todo aquilo que você faz sempre dá certo? Não. Isso faz parte, né? É o desafio da vida. Estarmos aqui, né, em algum momento poder falhar. Se dá a permissão, isso é uma questão de inteligência emocional, se dê a permissão também de errar. Aceite errar em algum momento, porque se você tiver essa ideia que nunca pode errar, aí vem o Eneagrama, né, Patrícia? O Eneagrama, a gente tem que fazer aqui a jornada do Eneagrama. Nós somos formados nessa área aí, eu gosto muito de bater no Eneagrama. Por quê? Porque principalmente algumas características de algumas pessoas já são muito neuróticas, principalmente o que é perfeccionista, que desenvolve a neurose, o conflito, né, do ego ali, entre as estruturas. Meu Deus, que luta, que dificuldade. Então é isso que a gente precisa estar tendo conhecimento para poder ajudar. Então, às vezes também há transtorno de ansiedade devido a outra condição médica, uma questão de saúde, alguma coisa que, né, de repente você vai ter que passar por uma intervenção, alguma coisa assim. E outros transtornos especificados. Deixa eu dar continuidade. A complexidade da ansiedade. A ansiedade é um sintoma que está presente de forma profunda em quase todas as classes diagnósticas. Em alguns quadros, a ansiedade é constante e permanente. Em outros quadros, há crises de ansiedade abruptas e mais ou menos intensas. Em outros ainda, a ansiedade não é um sintoma central. Sabemos o quê? Que todos vamos, em algum momento, desenvolver ansiedade. Ansiedade é boa? Botar um tempero, né? Cuidado para não botar uma pimenta, né? Já era. Temperado, né? Equilíbrio. Principalmente, bota o sal do Himalaia que é melhor. Nossa, aquela coisa boa. Estou lá sonhando com aquela viagem lá, né, para Paris. Está chegando. Tem gente que quase morre. Eu tenho paciente que teve um problema, fiquei tratando ela uns 2 meses antes da viagem. Falei assim, fica tranquilo. Por quê? O pensamento catastrófico, que ela já tinha feito uma viagem anterior, e na viagem anterior algumas coisas não saíram como ela pensava. Foi o que eu falei, a gente tem que estar preparado para lidar com situações que vão sair do nosso controle. Nem tudo você vai viajar. Aí você vai... Esse é o mal da projeção. Projetamos muito. Projetamos o tempo todo. O tempo todo a gente está lá com o nosso pensamento já, né, projetando daquela maneira, como vai acontecer. E a gente sabe que entre a expectativa... Você pinta uma expectativa, né? Surreal. Aí quando chega lá, a realidade. E aí você, né, acaba depois. O problema é que depois você pode registrar isso. E isso se tornar justamente um fator constante. Toda vez que for viajar, ficou essa marca. E aí já era, né? Vem a dificuldade. Então, o termo ansiedade pode se referir a uma emoção normal, também, que nós temos. Há agrupamentos distintos de sintomas, síndromes ansiosas ou há doenças.
Então apresenta características gerais que são compartilhadas por situações não patológicas e por situações patológicas. Em alguns casos, gerando sim patologias, em outros não gerando. A gente vai falar, não vai dar tempo talvez, mas somatoforme, que às vezes não gera uma lesão, mas a pessoa sente o mal, ela tem aquele mal, né, nela, ela sente, mas não tem às vezes nada físico. Nós temos então a ansiedade nas suas definições cognitivas. Cognitiva são pensamentos já, que eu estava falando para vocês, catastróficos. A ideia do catastrófico são já os pensamentos. Cuide bem dos seus pensamentos. Quer mudar de vida? Quer ter qualidade de vida? Mude a qualidade dos seus pensamentos. Porque se você não mudar a qualidade dos seus pensamentos e deixar com que as ideias negras ou as ideias catastróficas tomem conta da sua parte cognitiva, você vai desenvolver vários tipos de doenças somáticas, corpo, taquicardia, a sudorese, o suor intenso naquele momento, né? Você sabe que está chegando a hora da entrevista do trabalho, você tem um sonho, quer trabalhar naquela empresa, quer ter aquele cargo. E o que pode te atrapalhar? Você estudou, você está capacitada, você está ali. O que pode tirar a sua vaga? Sua ansiedade, seu pensamento, a apreensão antes. Que a pessoa não consegue controlar essa apreensão. Aí vai desenvolver um mal-estar indefinido, né? Taquicardia, aí rói, acaba com as unhas todas, que a gente sabe que quem rói unha já é ansiedade também. Então tem que ter o cuidado. Nós temos os comportamentos, né, que vão gerar também a esquiva, às vezes, de algumas situações, fugir de algumas situações. Só que a ideia de fugir é a ideia mais errada que existe. Porque daquilo que você foge, você não resolve. Então a ideia é conseguir, né, manter-se para enfrentar. Rituais compulsivos, aí vem vários. Aí a gente vai partir para o toque. Vários tipos de transtornos obsessivos compulsivos também. Insônia, a pessoa não dorme. Por quê? Porque a cabeça está o tempo todo, neurotransmissor, é o tal do GABA. É o danado, né, do GABA. Porque é um neurotransmissor, está ali o tempo todo mandando informação o tempo todo e você não dorme, você não relaxa. Aí depois eu quero no final passar aqui algumas receitinhas boas aí para ajudar, vamos ver se a gente consegue, ver se dá uma relaxada. Sobressaltos, hiperaplaxia, na verdade, esses sobressaltos são espasmos, como aquelas coisas assim que a pessoa chega a ficar na hora, ela está ali, mas aquilo mexe tanto com ela que ela chega a dar aqueles espasmos repentinos. O corpo fala. Numa crise de ansiedade, você vai perceber, porque o corpo vai falar. A boca pode estar fechada, mas a sudorese, a taquicardia, os espasmos, a irritabilidade, aquela coisa, né? A perna começa a tremer, o pé, aí pega a tampa da caneta, né? Rói a unha, aí dá os tiques, né? Se coça, irritabilidade. Tem gente que se coça de se machucar por causa da ansiedade. A ansiedade vai gerar a soma, o corpo vai sofrer. Vários tipos de manchas que aparecem na pele é por causa do transtorno de ansiedade. Aí nós temos as emocionais também, desprazer, sensação subjetiva, de desconforto, experiência aversiva. Então, eu tenho esse texto eu achei muito interessante porque ele foi meio que contemporâneo a Freud, Charles Darwin. E Freud estudou um pouco de Darwin, quando foi trazer, né, o conceito de psicanálise, de inconsciente, que é a base da psicanálise. Ele já estudava Darwin porque Darwin já falava de um inconsciente descritivo, na verdade. E Darwin traz justamente esse texto de Darwin é o que vai nos fazer entender o que é uma ansiedade. Ele diz assim: seres humanos, durante inúmeras gerações, têm evoluído para escapar dos seus inimigos ou do perigo, através da fuga ou através de uma luta. Isso já é ansiedade. Fuga e luta é ansiedade. Violenta com eles próprios. E tais grandes influências vão fazer o coração bater rapidamente, a respiração ficar acelerada, o tórax tornar-se pesado e as narinas ficarem dilatadas.
Quando essas ações são prolongadas para o extremo final, o resultado será uma intensa prostração, palidez, transpiração, tremores em todos os músculos, o seu completo relaxamento. E agora, sempre que a emoção do medo for fortemente sentida, apesar de ela poder não levar a essas ações, os mesmos efeitos tendem a reaparecer devido à força da herança e da associação. A partir do momento que vive um momento desse de fuga e luta, de alguma situação, porque isso vai ser uma guerra interna, isso vai gerar depois, devido à força daquele momento, uma herança para o resto da vida. E às vezes a pessoa ela não consegue se resolver na vida adulta, por causa daquilo que aconteceu. Então nós temos algumas terminologias, tá bom? A respeito da ansiedade. Vamos lá. Para William Cullen, neurose é uma deficiência geral do sistema nervoso. Neurose. E tem tudo a ver, tá, gente? Geralmente, quem vai ser muito ansioso? Quem? Não, neurótico? Será? Os neuróticos são ansiosos? Muita coisa. O neurótico sempre vai ser muito ansioso. Ele também vem agora na terminologia, em 1900, Freud, falando de psiconeurose, tá certo? Nós falamos sobre hipocondria e fobias também de pensamentos reprimidos. Isso aqui já está dentro da própria psicanálise, nesse termo psiconeurose que nós temos. Nós temos as neuroses atuais. E o que é as neuroses atuais? Quem lembra aí? Neuroses atuais, Freud vai falar que são relacionadas, tá certo? Sempre a uma relação libidinosa, libidinal, relação sexual incompleta. Um ato sexual incompleto vai gerar, entendeu? Uma neurose atual. E a psiconeurose está relacionada a algum desvio do comportamento na vida infantil. Isso é psiconeurose para Freud. Então está falando que a ansiedade, Freud está dizendo, é isso que a gente trata aí que é o legal, dentro da clínica, que o ansioso também, ele tem um problema que vem da infância. Por exemplo, o doutor Moisés estava aqui, né, falando sobre a questão dos abusos. A criança que sofre um abuso, como ele contou, o que isso vai gerar para a vida adulta? Transtorno de ansiedade. Mascaramento. Porque aquilo está ali dentro mal resolvido. Então, por isso o ato de externar, de falar, é tão curativo. Porque aquilo está ali dentro, gerando, né, o tempo todo esse recalcamento. Até o momento que, de uma forma consciente, no consultório é colocado para fora. E aí sim, consegue se aliviar aquela pressão que existe dentro. Então, o CID-10, que é o Controle Internacional de Doenças, né, chama de transtornos neuróticos relacionados ao estresse e somatoforme. O que é somatoforme também, dentro da nossa linguagem psicanalítica? O transtorno somatoforme é o transtorno em que a pessoa tem um mal patológico, um sintoma, mas não tem lesão. Não existe lesão. A pessoa tem uma dor, mas não existe uma lesão. Isso é somatoforme, tá bom? E o DCM-5, o 4, que já chama, né, de transtorno de ansiedade mesmo. Os fatores de risco, tá aí, maior parte sexo feminino, 2:1 em relação ao homem, a não ser no toque. Toque tem uma igualdade, é igual, mais ou menos, né, igualitário, tanto para o masculino quanto para o feminino. No caso, o sexo feminino sempre vai ser 2:1, sempre maior o número de mulheres. Também tem a ver os fatores de risco, tá bom? História familiar, histórico familiar, tá? Temos aí a exposição a traumas, tipo os abusos, foi falado aqui hoje, sequestro, acidente. Quem já sofreu um sequestro? Quem já sofreu um acidente? Quem já sofreu um assalto? Vai ter, né, assim, de repente, uma situação mal resolvida dentro da ansiedade. Eventos estressores, também desemprego, doença, morte de alguém amado, conflito conjugal. Esses são também fatores de risco para a depressão. Gente, a depressão nós podemos analisar o seguinte, nós temos as causas que podem ser esse histórico, tá certo? Da questão das psiconeuroses, é aquilo que nós carregamos
desde a infância, podem ser causas para a ansiedade. Sabe qual outro fator também? Aí já é o fator mais pelo lado, sabe, genético, aquela questão já de problemas de neurotransmissores que precisam também serem equilibrados. Por isso que muitas vezes, em casos mesmo, nós não somos médicos, certo? Mas nós direcionamos o paciente para o médico, para o endócrino. Por quê? Para saber como estão as taxas. Porque o que também causa a ansiedade? Baixa de qual taxa? Qual tipo de hormônio? Serotonina, dopamina. Então, o paciente que tem essa baixa nessas taxas, por isso que quando vai tratar na psiquiatria, ele vai passar medicamentos baseados justamente, né, nesse neurotransmissor, para elevar esse neurotransmissor, para ajudar a voltar a um quadro normal. Nós temos esse fator, tá certo? E nós temos também a nossa relação com o social, a socialização. O que gera ansiedade nos dias de hoje? Um deles está na sua mão. Qual é? Um deles. Nunca houve uma geração tão ansiosa, justamente porque tem na palma da mão o tempo todo milhares de informação. Comunicação de... Até a conta bancária. As contas chegam ali. Você olha ali, os boletos hoje não chegam mais na caixa do correio. Os boletos chegam ali. Uma semana antes de vencer, eles estão mandando agora o boleto pra gente. Não precisa, você tem ele hoje. Não, mas agora eles mandam. Ah, estão mandando? A empresa manda uma semana antes, já está lembrando que vai vencer. Ah, vem a mensagem, né? Aí uma semana antes, você já... O tempo todo pipocando. Você entendeu? Tem que ficar me lembrando? Pois é, né? Uma notícia... Teria que chegar uma notícia boa, né? Pois é. Mas o celular é também hoje um fator que gera ansiedade, tá bom? A rede social hoje, principalmente hoje o Instagram, bom, é um tipo de rede social, se você for estudar, o efeito que ela tem sobre principalmente a geração atual. Nunca houve um índice de suicídio tão grande entre a idade de 12 a 17 anos como nós estamos tendo nesse momento. Então eu vi que, acho que o Paulo Jorge vai falar sobre essa questão, eu não sei se é sobre isso, mas como vocês vão descobrir os adolescentes hoje com crise de ansiedade, porque não conseguem, às vezes, aquele padrão, né, que é colocado dentro daquela rede social, é o tal do selfie. Então a gente está vendo que os sintomas, os fatores de risco hoje, vêm através, né, justamente daquilo que está dentro, que já viveu, o trauma que já foi vivido, e também dos fatores da sociedade, daquilo que a gente vive hoje, por exemplo, ter a necessidade. E hoje, vamos lá, gente, a sociedade de hoje é exigente? Exige de você um padrão? Um padrão, uma condição? Não é isso? E isso dá tempo de relaxar? Não dá. Aí vem o fator estresse. É o que está causando esse mal. Então, as causas médicas, aí eu vou falar aqui, né, que geram também através das substâncias que geram ansiedade. Vamos lá? Nicotina, cafeína, cocaína, efedrina, êxtase, LSD e abstinência de OH, né, e esse também, benzodiazepínicos, opioides. Esses são tipos de drogas. Aí você fala assim, mas o que o café está fazendo ali? O que o café está fazendo ali? Está errado. Quem botou o café ali? Também não sei. Não quero aqui, gente, tá bom? Estragar o prazer de ninguém, tá bom? Mas preciso falar que o café tem o mesmo efeito rebote de que existe dentro de uma propriedade como a cocaína. É da mesma família, ina. Aí muita gente, por exemplo, por exemplo, aquela ideia que você toma o café para quê? Quando você está cansado, você está ali, aqui já no final, hoje da tarde, acordei cedo, estou aqui sentado, ouvindo ali
o professor fala o tempo, vem aquele sono às vezes, né? Aí o que você pensa para acordar? Café. O que o café vai fazer? É muito fraco. Adrenalina. Mas ele dá um efeito. O café tem esse efeito. Só que aí que está o perigo. Porque, como qualquer droga, ele te eleva, né? Nessa questão de despertar, de intensificar. Só que o efeito é rebote depois. Ele te joga onde? Quando o corpo está cansado, ele precisa de quê? Café? Descansar. E você toma um café bem forte. Tem gente que toma café compulsivamente. O que ele vai fazer com o teu corpo? Não vai deixar o quê? Vai manter você numa noradrenalina para não dormir. Tem gente que não funciona. Eu reconheço isso. Mas uma grande parte, principalmente dos brasileiros, são viciados na cafeína. Eu tomo café, gente, confesso. Mas hoje eu estou tomando descafeinado. Por... Você já tomou? Já tomou? Já tomou? Eu tomo. Não sinto diferença. Né, meu amor? Ela faz o cafezinho para mim lá. Eu tomo, não sinto diferença. Por incrível, até gosto, mas já. É. Pois é. Pois é. É, deve ser a marca. Mas o descafeinado, ele só tem 5% de cafeína. Então, por quê? Isso vai gerar também, a cafeína gera mal também, vários males, tá bom? Para quem não sabe, o café tem que ser tomado na hora que faz. Olha, professor, se alguém vai derrubar, né? O café é bom. Põe uma canelinha. Pois é. A canela já tem outro efeito. Eu não entendi o senhor agora. Você gosta de café? Gosto, mas eu tenho que chegar aqui para trazer através daquilo que a gente... É verdade, o conhecimento, né? Mas não vou nem falar muito não, porque no final tem muita coisa para falar, não sei se vai dar tempo, mas estou correndo. Gente, os sintomas do transtorno de ansiedade, olha só, medo. O medo é um sentimento que nós temos, bom, que nos preserva, certo? A vida de muitas situações. Mas a gente está falando de um medo patológico, tá bom? Paralisante. Um medo que realmente paralisa as pessoas. Obsessões, nós vamos ver daqui a pouco, entre obsessão e compulsão, que a gente está falando de toque. O que é obsessão? O que é compulsão? São duas coisas diferentes. Inquietação, pessoa inquieta, não relaxa. A gente atende o paciente de frente por causa disso. A gente já conhece a inquietação do paciente, como ele está justamente pelo gesto dele. Irritabilidade. Por isso, a gente estava falando da questão do Eneagrama. Por que ele tem o perfil, que é o perfil agressivo? Nós temos três perfis que são dependentes, 3 reprimidos e 3 agressivos. São 9. 9 tipos de personalidade dentro do Eneagrama. Os 3 agressivos vão ser sempre mais irritáveis. Sempre vão estar mais irritados, essa irritabilidade. O perfeccionista, mais que eu estava falando justamente por causa disso, que ele quer tudo no modelo, no padrão que ele acha que é certo. E aí, isso vai gerando irritabilidade o tempo todo. Isso vai trazendo transtorno. E aí tem a tensão muscular, gente, tensão muscular. Ó, a parte que mais sofre, essa aqui, ó. Antes de um evento, antes de uma situação que você se sinta ansioso, essa parte geralmente ela fica muito rígida. Essa parte muscular, os músculos tensionam literalmente. Taquipneia, essa questão da falta de ar, a pessoa sente como que vai morrer. Medo de morrer ou perder o controle também. Dificuldade de concentração. As pessoas têm déficit de atenção por causa da crise de ansiedade. Insônia, pessoas que não conseguem dormir, precisam de medicamentos para dormir. Reação de sobressalto exagerada, exacerbada, aquela coisa que eu falei, de repente, né? Como se estivesse dando uns espasmos no corpo. Também a pessoa que está muito ansiosa, de vez em quando você pega ela, o que houve? Ela, não foi nada não, mas ela está tendo já uma tensão nervosa, justamente por causa de um pensamento. É um gatilho, tá, gente? Vem. E aquilo, na hora que vem, a pessoa tem aquele espasmo de repente. Fadiga, as pessoas vivem muito cansadas porque não conseguem relaxar. Sim. Durante o sono? Então, mas se ela, às vezes, durante o sono, a gente tem no momento, né, do sono, o sonho, e pode o sonho gerar esse tipo de
Isso acontece muito, porque o sonho, ele é real, mesmo que seja no momento do sono REM, e pode gerar também, né, esse tipo de movimento. A pessoa meio que, né, do sonho mesmo, tá, gente? Já não digo que seja em relação à ansiedade, porque durante o momento do sono, o sonho acontece e o sonho, ele reflete no corpo. Então, tem gente que fala durante o sono, porque está sonhando, tem gente que se mexe, tem gente que anda, né? É o tal do sonâmbulo, durante o momento do sono. Então, esses espasmos, às vezes, é mais relacionado ao sonho do que à própria ansiedade. Hipervigilância, palpitações, até tem um exercício para controlar esse tipo, tá? As compulsões, a esquiva, um exercício para controlar qualquer crise de ansiedade repentina é a própria respiração. Por exemplo, coloque 2 pedrinhas de gelo na mão da pessoa e peça para ela fazer o exercício de respiração. Inspira, segura até onde pode, depois solta pela boca. Funciona? Funciona. Para tirar o foco. Tira o foco. Tira o foco, porque toda ansiedade, ela tem um gatilho e é o pensamento. É a parte cognitiva. Quando você coloca o gelo, você tirou o foco. Desloca. Ele vai trazer aquecimento por dentro da conexão. Sim, também. O gelo também Resfria aquele momento, né? mais rápido. Então, isso funciona e é uma prática feita nos consultórios por alguns psicólogos, psiquiatras, também por nós que também estudamos essa área. Oi? Não te ouvi, desculpa. Crise de pânico? Também. Que geralmente, crise de pânico vai de 15 a 25 minutos. Vou ver se dá tempo de falar. Estou correndo mesmo. Estou correndo para a gente terminar no horário. Vamos ver se dá tempo. A gente tem transtorno de ansiedade generalizada, que é mais comum. E aí a gente tem, quem tem o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, vai caracterizar se essa pessoa tem essa preocupação persistente por pelo menos já um período de 6 meses. Já vem aquilo recorrente durante esse período de 6 meses. É uma preocupação que é de difícil controle, a pessoa não consegue ter controle sobre ela. Pode estar relacionada a um medo mesmo, né, de alguma situação. Associada a 3 ou mais dos seguintes, pelo menos, inquietude por mais de 6 meses, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, perturbação no sono. Se tem pelo menos 3 desses sintomas por pelo menos 6 meses, já caracteriza um transtorno de ansiedade generalizado. Se não consegue ficar, né, tranquilo, calmo, se tem essa questão da fadiga, se sentir sempre fadigado, cansado, está sempre com dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, perturbação no sono, já está num quadro de transtorno de ansiedade generalizada. Vamos lá, saber? Comum é entre 3 a 8% da prevalência anual. 2 vezes mais comum entre mulheres. Idade de início, entre 20 e 35 anos, podendo prolongar, tá? Crônico e incapacitante. Depois que a pessoa adquire esse transtorno, é meio complicado de se livrar dele. 50% tem comorbidade, que traz consigo, junto, 2 ou mais doenças. Transtorno de humor, o que é isso? Leva a depressão, a desprazer, aquilo que nós chamamos na psicanálise de pulsão de morte, está aí dentro. Como eu falei da montanha-russa, para vocês. Abuso também de dependência ou substâncias. A pessoa que acaba indo para um caminho também de abuso dentro de algumas substâncias, na intenção, às vezes, gente, de relaxar. Muita gente fala assim, poxa, mas eu não vou poder tomar pelo menos um vinhozinho lá, o meu vinhozinho para relaxar, a minha cervejinha, tomar lá a minha cachaçinha de Minas, aquela coisa. O efeito vai ser o mesmo que eu te falei, da droga, do êxtase, da cocaína. O efeito é rebote, ele te leva na hora lá, aquela sensação, o problema é que depois despenca. E aí, o efeito depois é pior do que antes. Então, não ajuda.
Então, quem bebe, quem fuma, nicotina, essas questões todas, prejudica no processo de cura, tá bom? De equilíbrio na questão da ansiedade. A gente tem a ansiedade atrapalhando na concentração, trazendo fadiga, excitação, atrapalhando no sono, trazendo irritabilidade e tensão muscular. Tudo isso para quem tem o transtorno de ansiedade generalizada. Olha como é que vai afetar a qualidade de vida da pessoa. Totalmente. Muda totalmente a qualidade de vida da pessoa. Por isso, a pessoa vai passar a produzir menos. Porque ela entra também para o transtorno de humor. Aí ela começa, em vez de ter prazer, ter o quê? Desprazer. Aquilo que ela antes fazia com muito prazer, com desejo, hoje ela não faz mais. Aí você vai ver a pessoa se isolando, se fechando, cada vez mais. Então, vamos fazer aqui a anamnese rápida, para mim poder partir para outro ponto aqui. Você tem se preocupado constantemente com vários aspectos do seu cotidiano? As pessoas notam que você é excessivamente preocupado ou preocupada? Faz uma anamnese aí agora, pensa aí. Você pensa que sua ansiedade é excessiva e irrealista? Você sente dificuldade em controlar a sua ansiedade, preocupação? Junto com essa ansiedade, você sente taquicardia às vezes? Quando está falta de ar, aquela coisa assim meio que de ficar meio ofegante? Irritabilidade? Dificuldade em respirar, dores nas costas? Tensão muscular? Sente? Então, já abre o olho, né? Você está chegando a um quadro. A gente tem também, além do transtorno de ansiedade generalizado, a síndrome do pânico, transtorno do pânico, a comum, né, prevalência de 3 a 5% ao longo da vida. É crônico também. Ataque de pânico tem também relação com a agorafobia, comorbidades comuns, gerando doenças. 3 a 8% prevalência em serviços de cuidados primários à saúde. Deixa eu passar aqui. O ataque de pânico, como é que funciona? Também dentro daquilo que nós chamamos de até de histeria, né? Palpitações, sudorese, a pessoa sua muito. Tremores, a pessoa fica trêmula, sem ter aquele equilíbrio. Sensações de sufocamento, a pessoa parece que vai morrer. Não consegue, parece que tem alguém apertando a garganta dela. Dor, desconforto no peito, parece que vai ter um infarto, literalmente. Náuseas, vontade de vomitar, e pessoas que vomitam mesmo. Eu conheço, eu tenho uma jovem muito próxima a gente, quando vem a crise dela, ela sua, e corre para o banheiro e bota para fora. E aí traz também um outro problema que gera a gastrite, por causa desse problema. Sensação de tontura, de desmaio, desrealização, despersonalização. O que é isso? Isso aqui eu vou falar porque eu sei que vocês não vão se identificar muito com o termo. Aquela questão da pessoa, às vezes, que ela se vê fora de si mesma. É como se ela não estivesse naquele mundo real. É como se ela se vê como se ela fosse um robô, alienada a tudo aquilo que está acontecendo. Ela está num ambiente, você já pegou as pessoas que estão no ambiente, você vê que ela está paralisada? Desrealização. Medo de perder o controle ou enlouquecer. Medo de morrer. Parestesias, deixa eu falar também, parestesias, alguém sabe o que é? Tremores, formigamento. Começa a formigar. Eu já tive, eu posso falar para vocês de propriedade, já tive. E é terrível. Terrível. Hoje a gente controla, porque tem um conhecimento. Opa, vamos respirar. Porque não pensem vocês, por serem psicanalistas ou terem um conhecimento, vocês estão livres de passarem por uma crise de ansiedade. Não estamos. Não estamos. Por causa da ansiedade. Por causa do pensamento, a parte cognitiva, né? E aí essa parestesia é muito interessante, que ela começa a paralisar um membro, né? Uma mão, de repente pega os braços, parece que está infartando. Vem tensão muscular junta, tá? Os músculos se contraem, como se a pessoa acha isso. Ela dura, geralmente, o ataque de pânico dura, em média, 15 a 25 minutos. Mas, na hora, para aquela pessoa que está vivendo ali, parece que é muito mais. Então, os calafrios ou calorões também, né, por causa da crise. Então, está aqui, o modelo cognitivo do pânico é esse,
a uma ativação somática, tá certo? Que ocasiona sensações físicas no corpo, sensações físicas que eu acabei de falar, parestesias, né, taquicardia, e a interpretação de alarme falso, que vai gerar o pânico, gente. Que acredita, justamente. E aí tem que, às vezes, entrar com um medicamento para a pessoa e isso destravar. Aqui a fobia social, eu queria chegar pelo menos até aqui, por quê? Gente, esse é um mal que é muito comum em quem é muito neurótico, tá bom? A gente trata muito na clínica, porque esse também é um transtorno de ansiedade, a fobia social. O indivíduo teme ser vítima do escrutínio em pequenos grupos. O medo de agir em público. A fobia social, a pessoa se afasta da sociedade, porque ela é muito neurótica, ela tem medo daquilo que vão falar dela. A pessoa que já sofreu bullying, tem um complexo de inferioridade, tem vergonha de comer em frente às outras pessoas, tem vergonha de beber em frente a outras pessoas. Ela, muitas vezes, vai ter essa ansiedade, ou seja, essa fobia, esse medo de estar naquele ambiente. E aquilo vai gerar uma ansiedade terrível. Se ela souber que ela vai ter que participar de algum evento social, em que ela vai ter que estar à mesa, que ela vai ter que estar junto com outras pessoas que ela não tem muito aquela proximidade e intimidade, ela vai sofrer com a fobia social. E às vezes é aí que isso vai levar ao prejuízo. Por quê? Isso vai atrapalhar o quê? A relação interpessoal. Gente, o que nós precisamos para ter sucesso na vida? Isso aqui, ó. Aprender a ter essa relação sem ter medo, sem ter vergonha, estar junto. Porque se você desenvolve uma ansiedade do tipo fobia social, isso vai te afastar de alguns ambientes necessários. A parte profissional, por exemplo. Então, precisa se resolver, porque isso vai afastando cada vez mais as pessoas da sociedade, tá bom? Então, a fobia social. Afeta muito também no início da adolescência, traz comorbidade. Tem algumas fobias também, deixa eu falar aqui, específica. Quem tem alguma fobia específica aqui? Alguém tem? Eu tenho. Ah, mas você é psicanalista? Quem tem medo de barata? Pavor. Não, pavor, não, é diferente. Pavor de barata, quem tem? Que não pode ver, que parece que está vendo, né? Parece que está vendo um dinossauro na frente. Eu sou cobra. Eu paraliso. Cobra, quem tem medo de paraliso. É uma fobia específica. Eu paraliso. É impressionante. É uma fobia específica. Quem tem medo de altura? Altura. Eu tinha uma paciente que ela não conseguia passar na passarela. E a gente foi tratando, a chegar na infância dela, porque aí a gente vem falando daquilo que é o fator que causa. Descobri quando muito pequena, muito criança, a mãe dela ia visitar a avó. E quando ia visitar a avó, colocava ela na frente para atravessar em uma pinguela de um rio, para um lado e para o outro. A pinguela era só um tronco de árvore. E ela tinha que ir. E a mãe dela ainda, vamos embora, menina, vamos embora. Para uma criança. Então, automaticamente, aquele medo se desloca. E aí, quando ela chega na passarela, a sensação é o quê? É a mente. Gente, aí tem uma coisa que é interessante, deixa eu te falar, que ela falou de mente humana. A mente humana não consegue diferenciar o que é real do fantasmático. E nem a idade também, né? Não tem idade. A idade cronológica. Intrauterina, né? Sim. Quando ela foi a mãe que sofreu, mas o bebê sentiu junto com a mãe. Sim. Na verdade, Já despertou. a parte intrauterina também traz já certos, alguns afetos, ou seja, afeta. Eu tenho casos, né, já até contei em algumas aulas minhas, justamente de situações de crianças ainda no útero, que já foram afetadas. Vamos lá para a gente finalizar. Então, é um tipo de fobia específica também. Nós temos o transtorno obsessivo compulsivo. Alguém tem algum tipo de transtorno obsessivo compulsivo? Às vezes desenvolve sem perceber. O Covid amplificou muito. Né?
o álcool, a limpeza das mãos. Mas aí tem gente, eu, por exemplo, sabão, né? Fechar a porta aqui. Deixa eu chegar lá aqui. Ó, vamos lá. Isso é porque traz... Isso aí está dentro disso aqui, ó. Seu nome? Anderson. Está dentro da dúvida patológica. Deito, quando eu deito... Será que eu fechei a porta? Pá. Ah, isso é? Uma dúvida patológica. Aí... Será que eu desliguei o fogo? O crique. Será que eu desliguei o gás? Você saiu, tá na rua. Está na rua. Isso. Pois é. Você era da idade, não é da Não. Dúvida patológica. Muito interessante. São egos distônicos, tá, gente? Essa distonia que causa sofrimento. Só que dentro gera uma angústia. Ego distônico. É o que nós trazemos para a psicanálise dentro da segunda tópica de Freud, que é a teoria estrutural. I de ego, superego. Cara, o ego está ali, mas I de superego está massacrando. Aí gera a angústia. Por quê? Essa angústia é a ansiedade, na verdade. Feijão no fogo. Né? Vamos lá. Estratégia de guerra para vencer isso. Vamos aprender? Uma estratégia de guerra mesmo. Os soldados que usam essa estratégia. Né? Eu sou paraquedista militar, então a gente tem algumas estratégias que a gente tem que aprender. E eu vou trazer para aqui, tá bom? Porque é bom. Por exemplo, você tem dúvida, se você percebe que você tem sempre essa dúvida frequente, essa dúvida patológica a respeito da porta, por exemplo, se fechou ou não fechou, quando você for até a porta, você fecha a porta e diga uma palavra. Por exemplo, eu fecho a porta e digo, controle. E eu vou sair. Quando eu chegar em qualquer lugar que eu estiver, e a dúvida patológica vier, será que eu fechei a porta? Vem a palavra, controle. Essa palavra, ela ativa a sua mente para aquele momento. Aí você te dá certeza, não, eu fiz. Testa lá para ver se pelo menos para com a patologia, né? Pois é. Tem cura, graças a Deus. Tem jeito ainda, gente. Né? Ainda tem jeito ainda. Eu estou correndo, só vou fazer essa lista aqui para finalizar, tá? Vou mostrar a vocês. Uma aula completa disso. Isso aqui é porque, o que acontece? Porque eu já vi que eu sou ansiosa, não sabia. A gente às vezes bota a ansiedade tudo no mesmo pacote, como se fosse uma coisa só, mas a gente está vendo aqui Isso aí. que existe vários níveis, vários transtornos, vários tipos de medo, fobia, pânicos, diferente um do outro, tá certo? Então, olha só, o que é uma obsessão, o que é uma compulsão? A gente está falando de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo, medo de causar dano a alguém. A obsessão, preste atenção que ela vai ser sempre cognitiva, vai ser sempre na mente. Já a compulsão é a prática do pensamento. Tá? Deu para pegar? Deu para entender? Quando é obsessão é porque é cognitivo. Já a compulsão é a prática. Aí você vai praticar. Vamos lá, medo de causar dano a alguém. Não dá tempo de eu contar o caso de uma pessoa muito bem sucedida, mas que não consegue exercer a profissão dela e ela já tem 2 pós-graduação, já está graduando em medicina agora, é fera, ensina os outros, dá aula para os outros, mas ela mesma não faz. Está se sabotando, a gente está tentando trabalhar isso aí, porque ela tem medo de causar o dano. Entendeu? E isso vem do pai. Aí descobri que vem do pai. O pai era agressor. Então o pai punia muito ela por aquilo que ela fazia. E ela tem medo do que hoje? Da punição, de errar. Está entendendo? Por isso que eu falei, gente, se permitam errar. Se alguém disse para você que não podia errar, sai desse mecanismo, porque a gente erra. Medo de contaminação, aí aquela coisa de lavar a mão. Eu tenho paciente que chega lá no consultório, é muito legal, tem lá a vasilha com álcool, né? Aí tudo bem. Aí eu estou na consulta. Daqui a pouco ele, posso usar de novo? Pode. Toma banho. Por quê? Aí já está ali, ó, mania de limpeza, necessidade de simetria, aquela coisa de tudo certinho. Espera aí, Charles, poxa,
Brincadeira, os controles estão tudo desorganizados aqui. Aquela coisa de simetria, sabe? Botar tudo, não, isso aqui, ó, chave é com chave, controle com controle, tá torto. Aquela coisa de andar até não conseguir... Você vai na casa de alguém que tá e você fica naquela, eu mexo, eu boto a mão no Pois é. Aí ninguém tá olhando, você vai lá e arruma aí. Pois é, mas isso, né, é um problema sério, seríssimo, de simetria. Medo de cometer um engano. Gente, vou falar de novo. Todo mundo em algum momento vai cometer um erro. Vai ficar com a neurose, e agora? Não faço mais. Por quê? Estão falando de mim. O que estão pensando de mim? Sair daqui, já pensou eu? Hoje estou aqui falando para vocês. Vou errar. É você daqui com a maior neurose. Caramba, Patrícia, não me chama mais. Né? Não vai me chamar mais. Porque eu errei, falei lá o que eu não deveria. Quem fala muito também erra. Vai errar em algum momento. Então, se permita a errar. Que não vive, né, professor? Hã? Desse medo, você Não. vive, e aí você não Vai te paralisar. Você não vai querer. Aí vem a fobia social, vem o medo de estar na sociedade, vem medo de repente, você praticar sua profissão. Na verdade, você existe, né? Então tem que cuidar. Obsessões sexuais, religiosas. E o que é a compulsão? Aí já é a checagem. Toda hora vai lá checar para ver. Será? Será que eu tirei a chave? Será que eu deixei a chave? Será que eu fechei a janela? Será que eu abri a janela? Será que eu desliguei o gás? Vai ter que estar checando toda hora. E outra coisa, é compulsivo, porque às vezes já foi lá uma vez, mas tem que voltar de novo para conferir. Fica tão na neurose, que fica, será que eu fui mesmo? Só para confirmar. Será que eu liguei mesmo? Não, acho que não, tem que ir lá de novo. E vai lá de novo. Tem como desconfigurar, a gente mesmo desconfigurar isso também. Tem. Não, mas é difícil, porque o negócio fica lá, sabe? É porque é compulsivo. Olha lá, ó, é compulsão. Compulsivo o nome já diz. Aí você vai ter que realmente buscar o controle, né? Gente, tenha. Fala para o teu amigo aí. Tem controle aí? Fala para ele assim, se controla. Se controla. Coloca essa criança lá. Deixa ela lá. Né? Deixa ela lá. Né, Charlie? Essa criança, ela satiriza o tempo todo. Não deixa a gente ficar tranquilo, fazer nada, fica bloqueando a gente, sabotando. Lavagem das mãos, coleção. Tem gente que coleciona tudo. Passa na rua, vê uma planta. Ih, nossa! Essa eu não tenho. Essa eu tenho que levar, é diferente. Não, mas é igual a outra, já tem. Não, mas essa aqui tem um detalhe aqui diferente. A cor dela é um verde mais forte. Já tem 1000 plantas em casa, parece que tem uma floresta. Quem será que é assim, professor? Olha, gente, eu tenho caso no consultório de problema, mas não é nem a mulher, é o homem. Agora eles comprou um sítio. Eu falei, vai para o sítio, lá, planta o que quiser, mas por favor, a sua casa não é uma floresta. Que a mulher já falou, não aguento mais. Marcos, eu chego lá em casa, eu não sei mais se eu estou na floresta amazônica ou se eu estou na minha casa. Então, essa coisa de limpeza. Atos mentais de contagem, gente, isso aí é muito engraçado. Contar mesmo, ficar contando tudo. Onde passa 1 carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros. Eu faço Não. Gente, eu faço isso. Ato de contagem. Tudo quer contar. Fica aqui, aí fica assim. Quantas lâmpadas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tá contando. Pois é. É muito neurótica, né? É a neurose. É a neurose. Para de contar. Para de contar. Quer contar tudo? Não dá. Aí não relaxa. Tá ali, né? Mas isso, quando chega a uma parte de ser compulsivo, é bem difícil, tá, gente? Porque a pessoa está num ambiente, ela não está preocupada, às vezes desfoca até dando atenção para estar contando, né? Ainda fala assim, tá faltando um. E pior, você tá na rua, você fica assim, será que vai passar mais um carro com o número 2? Já passou 5. Pois é. Olha só. Gente, é horrível. Mas é verdade, mas eu achei que isso era da idade. Sou agora. Olha só.
Vamos arrumar um pouquinho mais de serotonina para ela, né? Para as amígdalas dela relaxar, ficar tranquila, porque quando ela sai na rua, as amígdalas já se ajustam ali, né? Então, gente, ó, contagem de pensamentos, neutralizadores também, etc. Então, gente, eu vou encerrar aqui, eu só quero vocês me dão 5 minutos. Eu quero só falar sobre a cartilha, que eu achei muito interessante e trouxe para vocês de um tratamento de como a gente melhorar. Vocês me dão esse tempinho para a gente fechar? Eu teria mais aqui, mas não vou mais não, tá? Vou fechar aqui. Isso aí. Vamos. Descobri que sou ansiosa em várias coisas. Preciso me tratar. Preciso da psicanalista. Olha aí, ó. Gente, professor, isso é síndrome também do pensamento acelerado? Tem alguma coisa a ver? Do que? A síndrome do pensamento acelerado? Então, a síndrome do pensamento acelerado já é pensar dentro de uma multiplicidade. Você pensa sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu não durmo. Não dorme. À noite isso que acontece. Não dorme. É isso aí. Espera aí, gente. Ninguém é normal, né, gente? Gente, eu não estou conseguindo achar aqui. Aonde que eu estou procurando? Aqui mesmo, né? Poxa, sempre tem alguém bom nisso, né? Obrigado. Porque quando abre direto lá é mais fácil. Eu quero passar aqui, já falei o que é ansiedade, os tipos de sintomas psíquicos, mentais. Essa cartilha é muito bacaninha. Os sintomas somáticos, tá bom? Que a gente tem sintomas psíquicos, né? A gente falou da parte mental, mas a gente tem a parte somática também, física, aperto no peito, falta de ar, a gente falou muito sobre isso, problema com sono. Aqui tem uma coisa legal. Então, quais os tipos de ansiedade? Estou ansioso ou sou ansioso? O meu medo, tensão ou preocupação aparecem às vezes em situações nas quais eu preciso tomar decisão importante. Então, é um estado. Estou, não sou. Agora, sou ansioso, tenho medo de situações simples. Quando vou sair de casa, fico apreensivo. Quando me olham, fico com medo. Em qualquer situação, apresento sentimentos de preocupação. Ou seja, aí eu já sou ansioso. Estou sempre tendo esse mesmo tipo de sentimento. Tá certo? Vamos lá, vou passar aqui para a gente poder... que eu quero chegar. Então, vamos lá, aqui na parte final, ó. Pois é verdade. Aqui, gente, ó. A saúde física e a saúde mental estão conectadas. Por isso eu digo que só na terapia, às vezes, a gente precisa que o paciente entenda a necessidade também de se atentar para a outra área. Gente, nós somos um ser condensado. Não somos só ser mente pensante. Nós também temos outras partes, e as partes estão juntas no mesmo, e o mesmo estão nas partes. Então, aí que a gente entende que tem essa relação. Então, existem muitas evidências de que o cuidado com a saúde física está diretamente ligado à saúde emocional e construção de resiliência. Destacamos aqui a importância da alimentação saudável, olha só, atividade física regular, o sono suficiente e de qualidade. A nossa geração dorme que horas? Que horas? Como dormiam nossos pais? Vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Cada hora que você dorme antes de meia-noite equivale a 2. Se você dorme 10 horas, de 10 às 11 você já dormiu 2. Se você dorme de 11 à meia-noite, você já dormiu mais 2. O sono REM é sempre na altura de 2 horas da manhã. O melhor sono que tem é o mais profundo. Se você perde ele, já vai acordar mais cansado. Então, essa relação é muito importante dentro da clínica, porque às vezes eu peço aos meus pacientes o seguinte, ó, quero o cronograma do seu dia,
da sua semana, do seu mês. Como é que eu vou fazer? Você vai elaborar os seus horários. Eu quero saber como estão os seus horários. Porque você vem aqui, eu te trato, eu cuido, mas se você tem uma vida totalmente desregrada, qual é o seu alimento? Tratei uma paciente que o problema dela é seríssimo gastrointestinal. Sabia que era emocional, da onde vinha, mas tinha um outro gatilho nela, que era justamente o modelo dela de família para a questão da alimentação. Ela acordava, não tomava café. Aí ia para a empresa e almoçava lá. Vamos lá, qual é a refeição mais importante do dia? Qual era o problema dela? Gastrite, vômito, tem vários, mas estava relacionado aqui também? Alimentação. Entendeu? Não que nós sejamos nutricionistas, mas precisamos entender também. Tá certo? Então é essa relação que a gente quer falar aqui para me fechar. Vamos lá. Wagner vai me dar esses minutinhos, não vai só para me fechar? Obrigado, também já. Alimente-se bem. Se algumas recomendações nutricionais que poderão, segue aqui, né? Poderão auxiliar o controle de ansiedade. Consuma frutas e verduras. Manter uma dieta rica em frutas e vegetais frescos tem sido associada ao aumento da felicidade. Melhora da saúde mental e bem-estar. Qual é a melhor dieta do mundo? Alguém sabe? Procura saber, vou te dar o nome. Dieta do Mediterrâneo. Onde eles comem legumes, frutas, raízes e a carne, só a carne magra. Por que que os orientais são mais magros e mais saudáveis? Eles comem carne, quando comem muito, uma vez por semana. Alguns, e uma grande maioria, em algumas aldeias, uma vez por mês só, que comem carne. A quantidade é menor também, por isso eles têm uma saúde melhor que a nossa. Então vamos lá. Prefira as gorduras boas e cuidado com o consumo excessivo. Estou falando de ansiedade, tá, gente? Eu estou falando daquilo que vai afetar a serotonina e a dopamina também no corpo. Ó, procure as gorduras boas e cuidado com o consumo excessivo de gordura ruim. O que é uma gordura boa? Ômega 3. Pode ser levado em consideração o tratamento da ansiedade devido ao seu... Isso é provado pela psiquiatria. Nós somos psicanalistas, mas a gente precisa entender e estudar sobre a área psíquica. E já existe tratamento hoje na área alimentar para combater ansiedade e depressão. A banana. Mas você quer resolver o problema de depressão? Aí ninguém mais vai ao consultório. Eu não sei nem se eu falo isso aqui. Não sei nem se eu falo isso aqui. Não, Wagner, acho que eu não vou falar. Não, vamos lá. A banana. Hã? Esse aí já é outro, tá vendo? Que é com açafrão. Ah, o açafrão. Nossa, eu tenho lá em casa e não falta açafrão. Não. Açafrão não pode faltar. Entendeu? Agora, isso é da psiquiatria. Então, a banana verde. Cortar ela, liquidificar ela com água morna, né? Vamos lá, me ajuda aí. Cozinhar primeiro, não vai dar. Você vai cozinhar ela, depois você pode amassar ela e vai botar ela em cubinhos e vai botar para congelar. E 1 por dia. Para depressão, provado. Dr. Tiago Rocha. Eu estou trazendo para você uma informação com base de quem é que traz essas informações. Médico formado, tá bom? Que trata nessa área. O cara é fera. Você tem ideia? Eu tratei a minha gastrite através, biomassa, através justamente desse tipo de tratamento, usando cranberry, abacaxi e brócolis, de manhã. Durante 2 meses eu curei H. pylori e a minha gastrite. Abacaxi, o brócolis e o cranberry, ou pode ser o blueberry também, que tem o azul, né? E o vermelho. Aí você faz 150 de cada um, tem na balancinha, bota lá e liquidifica. E aí a minha esposa já separou nos potinhos, fica lá, de manhã ela pega. Agora eu tomo assim, 2 vezes na semana. Eu curei com couve, suco de couve. Suco de couve. Maravilhoso. Também é muito bom. Então tem, gente, a questão, estou falando da alimentação saudável, como faz bem. Então, peixes gordos como o arenque, o atum, salmão, sardinha. As castanhas não consumidas também em excesso.
cuidado, tá? Tudo que é excesso faz mal. Amêndoas, linhaça, é muito importante. A suplementação de ômega 3 é indicada em alguns casos, mas procure o médico. A gente está só aqui trazendo uma ideia. Gente, ó, busque ingerir as proteínas. Vale ressaltar que as gorduras trans é considerada gordura ruim. Aonde está a gordura trans? Sorvete, pipoca de micro-ondas, margarina. A pipoca feita normalmente, ela é excelente, mas a pipoca de micro-ondas é industrializada. Foge do que é industrializado. Pior alimento do mundo, qual é? Alguém sabe? Açúcar refinado. Mais inflamatório e o que causa todos os tipos de doença aí no corpo aí, o açúcar. Tá bom? Então busque ingerir proteína. Ó, o triptofano e tirosina são excelentes, tá bom? Triptofano e a tirosina são aminoácidos responsáveis pela síntese dos neurotransmissores. Olha só, estou falando de serotonina e dopamina. Isso aí vai estar relacionado diretamente ao bom humor, à alegria, à motivação, né? Isso vai fazer bem. E a baixa produção desses dois neurotransmissores aumenta as chances de desenvolver ansiedade. Já é provado pela psiquiatria. A neurociência está aí provando justamente a falta desses dois neurotransmissores. Então, onde encontrar esses aminoácidos, triptofano e a tirosina? Tá aí os alimentos, ó, carnes magras, ovos, leites, derivados, cogumelos e grãos, entre outros. Só que eu digo o seguinte, leite, cuidado. Porque o leite que vem, ele já vem dentro de uma caixinha de alumínio e ele vem com formol. Alguém toma formol aqui? Sim. Se toma leite, toma formol. Para que é usado formol? Soda cáustica. Soda cáustica. Então, aí a gente vai falando, a gente está falando de alguns alimentos. Você toma Coca-Cola? Toma Coca-Cola? Cocaína, cafeína, cola. Ó, gente, é a realidade, estou falando de saúde. Estou falando, aproveitando que vocês estão aqui, se querem ter, é provado cientificamente que quem, por exemplo, faz atividade física, vive pelo menos quase mais 10 anos a mais. Aí eu lembrei da Raene, lembrei de você, para fechar, porque a gente também tem que buscar justamente o equilíbrio de uma microbiota saudável para a questão de ansiedade. Estômago. Nosso estômago é um segundo cérebro. Se ele não estiver bem, já era. E a Raene é fera nisso aí, sua filha. Ela que me deu o kefir. Te deu também? Gente, quem quer kefir, né? É só ajudar ela lá numa situação lá que ela pede e ela arruma kefir para você. Kefir é ótimo. Aprendi a fazer o meu iogurte natural. Porque aquele leite que compra não presta, mas para fazer o iogurte natural você pode fazer. Faz em casa. De um potinho, você faz mais, acho que é 8. Mais 8. Porque o iogurte que é bom é o natural. Aí eu bato com ameixa, com morango ou com banana. Então, gente, é comer saudável, tá bom? Então, isso vai ajudar o equilíbrio da microbiota. Nós temos muitas bactérias no estômago. E é claro que a gente tem mais bactérias boas, mas às vezes há um desequilíbrio. E aí começa a causar também... Gente, você quer ver uma pessoa mal-humorada? Eu estava assim, passei um período, alguns até souberam como eu fiquei ruim, por isso que eu estou hoje aqui trazendo isso para você. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu tenho que cancelar uma aula minha, porque eu estava dando aula e eu não aguentei. Comecei a suar e achava que era coração, e achando que era isso, que era aquilo outro. Até eu descobri que eu estava com alguns tipos de alergias, alguns problemas justamente intestinais, estomacais. Eu falei, cara, eu tenho que mudar isso. Estou me alimentando, algumas coisas me faziam mal. Hoje eu já como um pouco melhor, outras coisas. Mas se faltar lá em casa alguns tipos de fruta, eu já começo a passar mal. Eu preciso ter esses alimentos sempre. Então, gente, olha, coma melhor, certo? Cuidado para não subir acima do peso. A gente sabe que tem a parte genética de cada um, mas mesmo assim se cuide, tá bom? Para você ter um peso mais adequado também. Não esqueça de fazer exercício regularmente. Gente, não é aquela coisa de ficar 2 horas fazendo exercício. É comprovado cientificamente, se você fizer 30 minutos diariamente, 30 minutos, você vai ter qualidade de vida e vai viver pelo menos 7 anos a mais. 30 minutos ao dia vai te levar a ter 7 anos, no mínimo, de vida a mais. 30 minutos, às vezes, que a gente tem dificuldade de tirar. E dizemos sempre assim, eu não tenho tempo. Será?
você hoje tem a condição de fazer, às vezes nem precisa ir para a rua, você tem lá no próprio computador, no YouTube, você tem condição de acompanhar um personal trainer durante 30 minutos e fazer lá o seu exercício. Então, faça exercício, coma bem, durma bem e não falte o consultório.